Você já se perguntou por que, mesmo depois de dar o seu melhor, alguém parece simplesmente não notar sua ausência? Às vezes, você some, mas ninguém sente falta. E isso dói. Dói porque lá no fundo você queria ser lembrado, queria que essa pessoa sentisse aquele vazio quando você não está, que pensasse em você antes de dormir, que percebesse o quanto sua presença fazia diferença. Mas o que acontece é o oposto, você se afasta e o outro continua como se nada tivesse acontecido. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje, sobre como fazer essa pessoa sentir sua falta, não através de manipulação, mas de consciência emocional e alto valor. Antes de começarmos, eu quero te fazer um convite sutil. Se você quer compreender mais profundamente o comportamento humano, os padrões emocionais e as dinâmicas invisíveis que regem nossas relações, se inscreve aqui no canal. Assim, você não vai perder nenhuma reflexão que pode mudar a forma como você se relaciona com os outros e principalmente consigo mesmo, porque parece que quem mais damos amor é justamente quem menos nos valoriza. Porque muitas vezes, quando o seu amor se torna excesso, o outro se acomoda. Quando a sua presença é garantida, o outro deixa de perceber o seu valor. E isso não é maldade, é natureza emocional humana. O cérebro se acostuma ao que está sempre disponível. Por isso, o primeiro passo para alguém sentir sua falta é parar de ser presença constante e previsível. Isso não significa fazer joguinhos, mas aprender a se recolher com consciência. O silêncio, quando vem da autoconfiança, é o maior grito que existe. Será que o outro realmente não liga? Ou é você quem se anulou demais para ser percebido? Essa é uma pergunta profunda, porque muitas vezes confundimos amor com disponibilidade total. Achamos que amar é estar sempre presente, atender todas as mensagens, resolver todos os problemas. Só que o amor saudável, ele tem limites. E o desejo só sobrevive quando existe espaço. Eu quero que você entenda algo essencial. Ninguém sente falta de quem nunca se ausenta. Quando você se doa sem medida, o outro deixa de sentir curiosidade, de te procurar, de se perguntar onde ela está. O que ele anda fazendo? O mistério é parte natural da conexão humana. Mas o mistério só é saudável quando nasce do equilíbrio, não da manipulação. O afastamento que provoca a saudade é aquele que vem de alguém que tem uma vida própria, cheia, rica, interessante, não de alguém que finge indiferença. Como fazer alguém sentir sua falta sem precisar fingir que não se importa? A resposta, ela está no eixo da autoestima. Quando você passa a investir tempo em si, em seus projetos, em suas amizades, em sua saúde emocional, algo dentro de você muda. A sua energia muda. E o outro sente isso mesmo que você não diga uma palavra. A saudade que toca de verdade não nasce da ausência física, mas da ausência emocional. É quando o outro percebe que já não tem mais o mesmo acesso ao seu mundo interior. Por que insistimos tanto em provar o nosso valor para quem não quer enxergar? Porque acreditamos que se fizermos o suficiente, seremos reconhecidos. Mas esse é um erro emocional clássico. Você não precisa ser notado para existir. Precisa existir para ser notado. Então, o segundo passo para fazer alguém sentir sua falta é reconstruir o seu próprio centro emocional. Comece a se ocupar de você. Reencontre o prazer das pequenas coisas. Faça algo novo. Crie novos vínculos. A saudade é um espelho. O outro só sente o vazio quando percebe o quanto você era pleno. E se o outro não sentir falta? Esse é um dos medos mais comuns. E eu entendo. Porque ninguém quer admitir que talvez estivesse lutando sozinho por uma relação, mas se isso acontecer, saiba. O silêncio do outro é muitas vezes a resposta que você evitava ver. Quando uma relação é verdadeira, o afastamento provoca reflexão, não indiferença. Quando é superficial, o afastamento apenas revela o que já existia, a falta de reciprocidade. Então, o que fazer quando o outro não volta, mesmo depois que você se recolhe? Continue. Continue o processo, porque o propósito real nunca foi que o outro sentisse sua falta, mas que você não precisasse mais ser notado para se sentir completo. E é aí que mora a virada emocional.
Porque o momento em que você deixa de correr atrás é o momento em que o outro começa a se perguntar o que aconteceu, por que ela mudou. É nesse instante que nasce a verdadeira saudade, aquela que não se pede, se sente. Será que o outro vai perceber o que perdeu? Sim, mas não do jeito que você imagina. Não será por uma mensagem, nem por uma ausência calculada. Será por perceber que o seu olhar mudou, que a sua energia já não implora, apenas existe. O terceiro passo é transformar a ausência em presença de si mesmo. Aprenda a habitar o seu próprio espaço interno. Quem aprende a estar bem sozinho se torna irresistível. Não porque desperta competição, mas porque transmite paz. Como transmitir paz quando o coração ainda dói? Comece por não negar a dor. Sinta o que precisa ser sentido. A saudade que você queria provocar no outro começa dentro de você, é a saudade de si, da pessoa que você era antes de se perder tentando agradar. Quando você cura essa ausência interna, o seu campo emocional se reorganiza e, sem perceber, você muda o campo ao redor. As pessoas sentem, o outro sente. É como se o seu silêncio dissesse: eu voltei para mim. Será que é possível alguém sentir falta de quem mudou? É inevitável, porque a ausência que mais dói é a de quem cresceu. Quem amadurece deixa rastros, e esses rastros mexem com quem ficou parado. Então, o quarto passo é crescer emocionalmente, não se vingar, porque o crescimento é a única resposta que realmente toca o outro. Quando você se eleva, a lembrança que fica não é a da dor, mas da luz que você carregava. Por isso, o caminho para que alguém sinta sua falta é, na verdade, o caminho da autotransformação. Você não precisa provar nada. Precisa apenas existir de um modo tão autêntico que a ausência da sua energia se torne perceptível. E é nesse ponto que eu quero que você reflita profundamente. Será que você quer que o outro sinta sua falta? Ou quer, na verdade, aprender a não sentir falta de quem te fez esquecer de si? Existe uma diferença enorme entre alguém sentir saudade de você e alguém sentir a sua falta. Saudade é emoção passageira. Sentir falta é perceber o impacto real da sua presença. E é sobre isso que eu quero que você comece a refletir. Porque muitas vezes o que você quer não é apenas ser lembrado, é ser reconhecido. Mas o reconhecimento só nasce quando o outro entende o quanto você é essencial. E isso só acontece quando você se torna essencial para si mesmo. Por que é tão difícil parar de correr atrás de quem não nos prioriza? Porque existe uma dependência emocional disfarçada de amor. O cérebro cria laços de apego e dopamina com o outro. E quando essa pessoa se afasta, sentimos abstinência. Não é saudade, é vício emocional. Por isso, o primeiro passo da segunda fase é romper o ciclo de dependência. Isso significa aprender a reconhecer o vazio sem tentar preenchê-lo imediatamente. O vazio é o espaço onde nasce a sua força emocional. Será que você está sentindo falta da pessoa ou da versão de si mesmo que existia quando ela estava presente? Essa pergunta é crucial. Muitas vezes, quando alguém vai embora, o que realmente sentimos é saudade de quem éramos, da segurança, da sensação de ser amado, do nós que dava sentido ao eu. Mas é nesse ponto que o amadurecimento começa. Quando você entende que ninguém pode ser o centro da sua paz, algo dentro de você se liberta. A ausência do outro precisa se transformar em oportunidade de reencontro com você mesmo. Comece a reconstruir os pequenos rituais da sua vida. Acordar com calma, cuidar da sua aparência, ouvir músicas que te inspiram, reconectar-se com amigos que te querem bem. Como reencontrar a si mesmo quando ainda há dor? A resposta está em permitir-se viver o luto. Porque todo afastamento, mesmo emocional, é uma forma de perda. E a dor não se cura negando, mas integrando. Você precisa sentir para superar. Chore o que precisar chorar. Não se culpe por sentir saudade. O que destrói não é a saudade, é o desespero de querer voltar a um lugar que já não existe.
E se o outro voltar enquanto você ainda está tentando se curar, respire, não tome decisões impulsivas. Se o outro volta apenas porque sentiu sua ausência, mas não está disposto a mudar o comportamento, isso não é amor, é necessidade. O amor verdadeiro não nasce do medo de perder, nasce do desejo de cuidar. Por isso, o segundo passo é não aceitar migalhas emocionais. Você não precisa provar seu valor para ser amado. O amor que exige provas constantes é o amor que não tem raiz. Por que tantas pessoas voltam quando já estamos bem? Porque a sua energia muda. Quando você se reconstrói, a vibração que antes implorava passa a irradiar a autossuficiência. E o outro ele sente a falta daquilo que antes ignorava. Mas nesse momento a decisão é sua. Você quer ser lembrado como o passado que conforta ou como o presente que inspira? Quando você aprende a ser seu próprio abrigo, algo mágico acontece. As pessoas começam a te procurar não por carência, mas por admiração. Como transformar a saudade que dói em saudade que cura? Você transforma quando entende que o que o outro sente ou deixa de sentir não define quem você é. A verdadeira cura vem quando a saudade deixa de ser ferida e se torna aprendizado. Então, o terceiro passo é redefinir o significado da ausência. A ausência não é castigo, é um convite à consciência. O tempo de silêncio é o tempo onde o coração aprende a se escutar. E é nesse silêncio que o outro também escuta. Porque quando você se recolhe com amor próprio, a ausência ganha poder. O outro começa a lembrar dos detalhes, dos gestos, da paz que você transmitia. Mas e se o outro fingir indiferença? Lembre-se, o silêncio dos outros nem sempre é desinteresse. Muitas vezes é confusão. Nem todos sabem lidar com a perda de uma presença verdadeira. Por isso, o quarto passo é não forçar o reconhecimento. Quem precisa sentir sua falta vai sentir, mas no tempo dele, não no seu. Você precisa confiar na vida, no tempo e no poder da transformação silenciosa. Enquanto isso, ocupe-se de evoluir, invista em conhecimento, em arte, em movimento. Transforme o vazio em fertilidade emocional. Toda vez que você cresce, uma nova versão de você nasce e essa nova versão é a que o outro inevitavelmente vai notar. Será que é errado querer que o outro sinta minha falta? Não, é humano. O desejo de ser reconhecido é natural. O que se torna tóxico é fazer da ausência um instrumento de controle. Por isso, o quinto passo é permitir-se querer, mas não depender. Você pode querer que o outro sinta, mas não pode colocar sua paz nas mãos dele. A liberdade emocional vem quando você entende que o amor que vale é aquele que te expande, não o que te aprisiona. Quando você chega nesse ponto, o jogo muda completamente, porque sem fazer nada, o outro começa a sentir o que antes não percebia, o valor da sua presença. E é aí que o silêncio começa a falar. O que antes era desinteresse vira dúvida. O que antes era certeza vira saudade. E o que antes era distância começa aos poucos a se transformar em desejo de reconexão. Mas agora a diferença é que você já não precisa mais disso para se sentir completo. E é justamente por isso que o outro finalmente sente, porque o amor que se liberta é o único que realmente deixa marcas. Será que o amor pode renascer depois da ausência? Pode, mas só se você renascer primeiro. Existem amores que só florescem quando a ausência ensina o valor da presença. Mas para que isso aconteça, é preciso entender que ninguém sente falta do que é previsível, e sim do que é vivo, autêntico e imprevisível dentro dos limites do respeito. Quando você se entrega sem pausas, o outro deixa de enxergar as nuances que te tornam único. É como ouvir uma música linda tantas vezes que o ouvido se acostuma. O encanto some não porque a melodia mudou, mas porque o excesso matou o mistério.
Por que temos tanto medo de nos afastar? Porque confundimos afastamento com perda definitiva. Temos medo de que, se nos recolhermos, o outro encontre alguém melhor, mais divertido, mais interessante. Mas esse medo, ele revela uma ferida profunda, a de acreditar que o outro pode nos substituir com facilidade. A verdade é que ninguém substitui quem foi genuíno. Você pode até ser esquecido por um tempo, mas nunca apagado da memória emocional. Porque quando você marca alguém com verdade, o tempo não apaga, apenas amadurece. O primeiro passo desta fase é ressignificar o silêncio. O silêncio não é ausência de palavras, é presença de significado. Quando você para de explicar demais, o outro começa a se perguntar. Quando você para de insistir, o outro começa a sentir. Mas e se o outro não sentir nada? Então você vai ter descoberto o que é a liberdade emocional. Porque quando a sua paz não depende da resposta do outro, você começa a viver de verdade. E é aqui que começa o processo mais bonito, o da transformação interior. Não há poder maior do que a calma de quem aprendeu a se bastar. Como encontrar essa calma quando o coração ainda sangra? Respirando, voltando para o corpo, entendendo que a ansiedade é a mente, tentando controlar o que só o tempo pode resolver. A falta que o outro te faz é, na verdade, um lembrete do quanto você precisa voltar a se ocupar de você. O segundo passo é desfazer o vínculo de necessidade. Isso não significa cortar laços, mas mudar a energia que você coloca neles. Quando você para de implorar e começa a existir com dignidade, o outro percebe. A energia muda. Porque o outro sente nossa ausência só quando paramos de insistir, porque a insistência vira ruído. Enquanto você corre atrás, o outro se sente em vantagem. Quando você para, o outro é forçado a se ver e muitas vezes não gosta do que vê. E é aí que a saudade nasce, da percepção de que ele teve alguém que o amou de verdade, talvez não mereceu. Mas agora essa saudade já não te pertence, ela pertence a ele. O terceiro passo é não voltar por pena, nem por nostalgia. O retorno verdadeiro acontece quando há reciprocidade emocional. Quando você se reencontra com o outro, não por falta, mas por escolha. Como saber se devo voltar ou seguir em frente? Pergunte-se, essa pessoa me reconhece ou apenas sente minha ausência? Quem te reconhece quer te construir junto. Quem só sente sua falta quer apenas preencher o próprio vazio. Por isso, aprenda a diferenciar saudade de carência. A carência é possessiva, quer prender. A saudade saudável é grata, lembra com carinho, mas segue livre. Será que quem te perdeu um dia vai entender o valor que tinha? Vai, mas talvez tarde demais. Porque o tempo é o melhor professor e a ausência é sua melhor aula. E quando esse aprendizado chega, o que era descuido se transforma em arrependimento silencioso. O quarto passo é deixar o outro aprender com a perda. Não salve quem não quer ser salvo, não mostre o caminho a quem ainda prefere se perder. A dor é o idioma do despertar emocional. Mas e se o outro me procurar de novo dizendo que mudou? Ouça, mas observe. As palavras dizem muito, mas o comportamento diz tudo. Se a presença do outro te traz paz, é um recomeço. Se traz dúvida, é um aviso. O amor verdadeiro não causa confusão, traz clareza. E você vai sentir isso no corpo, no coração e até na respiração. O quinto passo é viver no eixo da autenticidade. Não tente provar o que sente, nem esconder o que é. As pessoas sentem a força de quem se reconstruiu. E é essa força silenciosa que desperta a falta verdadeira no outro. Será que é possível reconquistar alguém sendo eu mesmo, sem estratégias? Sim. Porque a autenticidade é o maior magnetismo que existe. Nada atrai mais do que a paz de quem não precisa ser notado para ser inteiro. A saudade que o outro vai sentir de você será o reflexo da sua evolução. E quando ele se lembrar, talvez diga, ela mudou. Mas o que realmente aconteceu é que você finalmente voltou para si. Nesse instante, algo muda no campo invisível entre vocês. O laço emocional se inverte. Quem antes corria, agora é lembrado,
Quem antes implorava, agora inspira. Quem antes se diminuía, agora ocupa o próprio espaço com amor e respeito. E é nesse ponto que o universo te mostra. Quando você aprende a se bastar, o outro aprende a te valorizar. Mas mesmo que não aprenda, você já venceu porque descobriu que o amor mais importante sempre foi o seu. Será que ainda vale a pena esperar? A resposta é simples. Não espere, evolua. Porque quem é luz não precisa correr, apenas ilumina, e o mundo se volta para ver. Existe um momento na vida em que a ausência deixa de ser dor e se torna poder. É o instante em que você percebe que não precisa mais ser notado para se sentir vivo. E é aqui que nasce a verdadeira virada emocional. Quando você entende que o amor que o outro sente ou deixa de sentir não te define, apenas te reflete. Por que é tão difícil acreditar que o amor pode existir sem sofrimento? Porque fomos ensinados a associar intensidade à dor. Crescemos ouvindo que o amor verdadeiro exige sacrifício, espera, renúncia. Mas isso é um equívoco. O amor saudável, ele não tira pedaços, ele soma, ele traz calma, não confusão. O primeiro passo dessa nova fase é dissolver o mito do amor doloroso. Você não precisa sofrer para ser amado. Quando você se permite viver um amor leve, a saudade deixa de ser ferida e passa a ser lembrança. E se o outro só me valorizar quando eu for embora? Deixe-o. Às vezes a distância é o único espelho que o outro tem para enxergar o próprio descuido. Mas não volte por pena, volte apenas se houver consciência. O amor maduro nasce quando dois adultos emocionais se encontram, não quando um tenta curar o vazio do outro. O segundo passo é substituir a ausência pelo autoconhecimento. Comece a observar suas reações. O que te magoa tanto? Por que a falta do outro tem tanto poder sobre você? Cada emoção que surge é uma pista sobre o que ainda precisa ser curado. Será que o outro é o problema ou ele apenas despertou feridas antigas? A maioria das vezes o outro é apenas o espelho. Ele reflete sua necessidade de ser escolhido, de ser validado, de ser visto. Mas quando você começa a se ver com amor, o espelho perde o poder. E é nesse ponto que algo dentro de você desperta a consciência de que o amor próprio não é egoísmo, é equilíbrio. Quem se ama não precisa provar valor, apenas o manifesta. O terceiro passo é reinventar-se através do propósito. Toda ausência cria um espaço, e esse espaço precisa ser preenchido com algo que te eleve. Comece a direcionar sua energia para aquilo que te dá sentido. Estudar, criar, trabalhar, ajudar, inspirar. Transforme a dor em missão. Como transformar a dor em missão? Começando pequeno, ajudando alguém que passa pelo que você passou. Escrevendo, cantando, compartilhando. A dor só vira força quando deixa de ser segredo. E o incrível é que quando você se ocupa da própria luz, o outro começa a sentir a falta dela. Porque sua energia deixa de implorar e passa a inspirar. O quarto passo é reprogramar a mente para o merecimento. Você não precisa aceitar menos do que merece só para não ficar sozinho. A solidão não é inimiga, ela é a professora que te ensina a se bastar. Por que temos tanto medo da solidão? Porque ela nos coloca diante de nós mesmos. E nem sempre é fácil olhar para dentro. Mas é nesse encontro que nasce o renascimento. A solidão curada vira solitude, um espaço de plenitude e silêncio fértil. E quando você chega lá, algo mágico acontece. O outro sente que perdeu o acesso ao seu mundo interior. Sente o silêncio que antes preenchia o vazio dele. Sente a leveza que agora te envolve. E é nesse instante que a falta se transforma em saudade verdadeira. Será que ele vai voltar? Talvez, mas o importante é que, se voltar, encontrará uma versão de você que não precisa mais ser salva. E se não voltar, você continuará em paz. O quinto passo é fechar o ciclo emocional. Isso significa agradecer sim, agradecer a tudo que essa relação te ensinou. Porque toda história
até as que doem, nos entregam algo valioso, a oportunidade de crescer. Agradecer não é aceitar o erro, é libertar-se dele. Quando você agradece, solta o peso, mas guarda o aprendizado. E o universo entende, ela aprendeu. Por que perdoar quem nos feriu é tão difícil? Porque o ego quer justiça, mas a alma quer liberdade. E o perdão é a ponte entre os dois. Quando você perdoa, não está dizendo foi certo, está dizendo acabou. E quando acaba dentro de você, o ciclo se fecha. O outro pode até continuar o mesmo, mas você não. E essa é a vitória silenciosa. Crescer sem precisar provar nada. O amor maduro é aquele que escolhe ficar, não o que implora para não ir. E a saudade que o outro sente agora é o eco do amor que você um dia deu, um amor real, forte, inteiro. Será que é possível amar de novo depois de tanto? Sim, e será melhor. Porque o novo amor encontrará um coração mais sábio, mais sereno, mais seletivo. Um coração que aprendeu a diferença entre presença e posse. Quando isso acontece, a vida te recompensa. E o que antes era dor, agora é sabedoria. O que antes era vazio, agora é espaço para o novo. O que antes era falta, agora é completude. E você percebe, não foi o outro que te ensinou a ser forte, foi a ausência dele que te obrigou a voltar para si. Chega um momento na vida em que você entende que a verdadeira vitória não é fazer alguém sentir sua falta, é você finalmente deixar de sentir falta de quem te feriu. Esse é o ponto mais alto do amadurecimento emocional. É quando a dor que antes te consumia se transforma em sabedoria. Por que insistimos tanto em ser lembrados por quem nos esqueceu? Porque confundimos amor com validação. Acreditamos que o outro precisa perceber o nosso valor para que ele exista, mas o amor próprio começa exatamente no instante em que você entende que seu valor não depende do olhar de ninguém. O primeiro passo dessa última fase é reconhecer a própria evolução. Você já não é a mesma pessoa que implorava por atenção, que aceitava pouco, que chorava sozinha esperando uma mensagem. Hoje você sabe que a falta que o outro sente é consequência da força que você reconstruiu. Será que o outro realmente sente minha falta ou apenas sente a falta do controle que tinha sobre mim? Essa é uma das perguntas mais libertadoras que você pode fazer. Muitas vezes o outro não sente saudade da sua presença, sente falta da energia que você oferecia, da validação constante, da segurança emocional que você dava, mas agora essa energia pertence a você. O segundo passo é retomar o poder emocional. O poder de escolher, de dizer não, de se retirar sem culpa. De entender que sua ausência também é uma forma de amor, amor próprio. Quem sabe partir em paz, sabe amar sem se perder. E se o outro finalmente percebeu o que perdeu, talvez perceba, mas isso já não é o que importa, porque o amadurecimento te ensina que o reconhecimento mais bonito não é o que vem do outro, mas o que nasce dentro de você. Você vai olhar para trás e entender, eu não perdi ninguém, eu me encontrei. E esse reencontro, ele é tão poderoso que muda a sua energia. Você deixa de vibrar na frequência da falta e passa a vibrar na frequência da abundância. O terceiro passo é reprogramar o coração para o novo. Não viva de memórias. A vida está constantemente te convidando a recomeçar, mas você precisa liberar o espaço interno ocupado pelo passado. O novo só entra onde o velho foi realmente deixado ir. Como abrir espaço para um novo amor sem medo de repetir o passado? Cuidando das feridas. Não há amor saudável em corações feridos. A cura emocional não é esquecer, é aprender a lembrar sem dor. Quando você lembra e já não dói, é sinal de que o amor se transformou em sabedoria. O quarto passo é fazer as pazes com o silêncio. O silêncio não é vazio, é plenitude. É no silêncio que você ouve o que o ruído das emoções sempre tentou calar, a sua própria voz.
E quando você volta a escutá-la, descobre que a presença mais importante sempre foi a sua. Por que tememos tanto o silêncio? Porque ele revela tudo aquilo que tentamos esconder com distrações. O medo, a insegurança, o desejo de ser amado. Mas o silêncio não machuca, ele cura. Ele reorganiza, pacifica, ensina. E é nesse silêncio que o outro, lá longe, começa a sentir a sua falta. Porque o que se ausenta de verdade não é o corpo, é a energia. E quando sua energia muda, o mundo inteiro sente. O quinto passo é viver com propósito. Transforme tudo o que você viveu em algo maior, nada foi em vão, cada ausência, cada lágrima, cada espera, tudo te preparou para ser a pessoa que você é agora. E essa versão é a que finalmente entende que não precisa ser notada para ser valiosa. Será que ainda existe amor depois da dor? Existe, mas ele vem diferente. Vem leve, consciente, livre. Vem quando você já não precisa de ninguém para completar o que já